Olá, nessa edição da TV Jornal da Mulher Brasileira, temos a honra novamente de entrevistá-la agora com imagem, a advogada doutora Maria Cristina Eichenscheid. Então, estamos muito felizes, não é? Porque realmente ela vem conversar conosco sobre as questões legais, enfim, quais são os recursos que nós temos como mulheres, né? Para nos defendermos quando há alguns tipos de violência. Todo mundo fala violência doméstica, mas na verdade há muitas outras violências e ela vem corajosamente aqui explicar para nós. Muito bem, doutora Maria Cristina, para sua saudação aí, fica à vontade. Boa tarde, Beth. Boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui. Peço desculpa, eu estou um pouco gripada e minha voz ficou um pouco rouca, mas nós vamos conseguir dialogar e eu vou conseguir me expressar. A violência contra as mulheres, ela é presente há muito tempo. Então, Em 1993, a ONU acabou fazendo uma legislação em que, para você fazer parte, você tinha que se adequar a essa legislação. O que acontece? Nós temos a Lei Maria da Penha também, que mais ou menos em 1998 foi aprovada. E ela, apesar dessa luta ser antiga, criou uma maior visibilidade da violência contra a mulher, foi a Lei da Maria da Penha. Com essa lei, houve, na verdade, a proibição da utilização de transações penais, que antigamente a gente tinha, né? Na verdade, o homem batia na mulher e ela acabava indo no judiciário e acabava tendo a transação penal. Ou, muitas vezes, ela desistia. E hoje em dia não é mais possível desistir. Hoje em dia, se você ouve o boletim de ocorrência, esse processo ele anda intermitente. Recentemente, tinha um caso que a pessoa brigou no ano passado, no ano de 2018 para 2019, foi uma desavença na virada do ano. Posteriormente, eles fizeram as pazes e a esposa não quis dar prosseguimentação. Ela foi até o judiciário e falou: não quero dar prosseguimento, nós estamos juntos. Mas o juiz, de forma alguma, ele falou: não, você fez um boletim de ocorrência, agora nós vamos dar o encaminhamento necessário. certo. E, na verdade, a pessoa, o marido, é jovem, ia prestar concurso público. Quer dizer, nenhum dos dois pensou. Ele não pensou nas consequências do ato e ela também não pensou, porque não foi uma agressão grave. Na verdade, ele estava com uma moto, saiu com a moto, ela se pendurou na jaqueta dele, ele não parou e ele abaixo de velocidade andou mais um pouco, então raspou. Então, foi uma questão que os dois não tiveram bom senso e acabou prejudicando. Mas os dois estão juntos, e, pelo que eu tenho conhecimento, não houve mais violência. Mas esse é um caso de violência que nós temos, que as pessoas normalmente ligam a violência contra a mulher somente essa violência doméstica. Só que nós temos inúmeros casos de violência. Sim, é até interessante. Opa, perdão. Até interessante ressaltar, né, que nós estamos neste ano comemorando em 1º de agosto os 24 anos da Convenção Interamericana, que o Brasil é signatário, né, que é a conhecida Convenção do Pará. Até muito legal a senhora contar isso para nós, porque já temos essa conquista, que ela não é difundida e não é empregada nos meios jurídicos, os meios dos tribunais, que é horrível, né? Não, na verdade, houve essa aprovação por também um empenho, uma luta da Maria da Penha, que denunciou essa convenção, que no Brasil estava se demorando muito para que se penalizasse, para que o processo fosse finalizado em relação à agressão que ela houve do marido dela, que todo mundo sabe, né, foi amplamente conhecido, que ele premeditou e foi uma luta de mais de 15 anos e hoje ela está até numa cadeira de roda por conta disso. Mas foi uma luta dela também para que o Brasil fosse signatário
nessa convenção. E é importante salientar que as pessoas estavam falando, as pessoas acham que a violência que existe, todo mundo liga a figura da Maria da Penha, então só violência doméstica. Mas não, nós temos inúmeras violências. Violência sexual, temos a violência moral. As pessoas não têm conhecimento que, às vezes, num casamento, quando o homem não bate, mas ele menospreza a mulher, quando ele não valoriza as qualidades da mulher, é uma forma de violência, uma violência moral. Até, é violência doutora, econômica. Até nesse caso de ficar mexendo com a honra da mulher, pode até acontecer, por exemplo, entre colegas, entre vizinhos, entre parentes, né? Ficar dizendo, porque a tua filha é isso, né? É uma forma de atingir a família, né? O teu filho é isso, quer dizer, às vezes nem é, mas o cara fica para quê? Para, né, mexer com desonra, para deixar a pessoa abalada moralmente, né? Então, tem a violência moral, como a senhora está explicando. Pode ter até essa questão, por exemplo, se a pessoa estava com uma saia curta e ela foi assediada, fala, mas olha lá, estava com uma saia curta, estava com um batom vermelho. Nós temos um juiz no Sul que recentemente falou que a culpa de ter tanto menor praticando infrações criminais é da mãe, porque a mãe foi trabalhar, foi para o mercado de trabalho e as crianças e adolescentes ficaram largados em casa. Então, ele atribui que a mulher é a culpada pelo maior índice de infrações penais de adolescentes. Quando isso não é verdade. Infelizmente, tem pessoas que podem até entender muito de leis, vamos imaginar sentado, mas não tem uma vivência, digamos, emocional com as diferenças das pessoas. Um cidadão, para dizer isso com todo o respeito que ele merece, mas com certeza, eu fiz essa crítica, já ouvi de muitos professores, doutores, que eu estou correta. A faculdade, em primeiro lugar, tinha que levar as pessoas nas áreas pobres, em cortiços, em favelas, porque lá tem milhões de pessoas que são cidadãos brasileiros e que não têm acesso. Então, a pessoa tem que conviver com eles para ver a realidade do que é. A pessoa que tem o dinheiro, contrata o melhor advogado, né, que vai fazer toda, né? E aquele pessoal que também é cidadão brasileiro, cidadã brasileira, né? E as condições precárias que ali existem. Tem justiça gratuita, sim. Quantos anos dura um processo gratuito, né? Então, e outro que alguém vai lá e consegue se impor, né? E exigir, recorrer. Então, esse juiz provavelmente deve fazer parte disso que a maioria dos acadêmicos tem dito para mim. Eles não têm vivência do que é o Brasil. Se eles soubessem. Sem dúvida. Ela falou que nós tivemos muitas conquistas, as mulheres tiveram diversas conquistas, mas ainda temos muito a conquistar. Ainda temos aquela questão mesmo de a mulher é que lava a louça, o homem faz outra. Pode ver, agora na quarentena, quem está sendo mais sobrecarregada? A mulher. Sim, sem a dúvida. mulher acaba sendo muito mais sobrecarregada porque, além dela fazer trabalho em home office, além de acompanhar os filhos na escola, porque sempre é responsabilidade da mulher, com raras exceções, nós temos exceções, sem dúvida, mas não é algo que é normal os pais estarem trabalhando em conjunto com as mães. Não é normal, é uma exceção ou outra, quando deveria ser normal. E daí sobrecarregou. Você fica vendo assim várias piadinhas até na internet, nesse sentido, né? E quando que vai começar a quarentena para a mulher? Porque para ela acabou dobrando o trabalho. Não, a minha filha também, ela é especialista como professora com crianças especiais, mas em escola pública. E independente de ser criança especial ou não, eles têm que cumprir aquela rotina agora por internet, não é? Então ela está comentando exatamente isso, mãe, não é possível, mãe, parece que as crianças não têm pai, porque não acompanham, quer dizer, só ficam as mães ali tentando, né? Muitas vezes as mulheres não têm o acesso digital que o homem teria, entendeu? Para poder instruir a criança do outro lado, né? Então ela diz assim, a gente cada vez, mãe, agora eu entendo o seu trabalho, ela diz, porque cada vez, mãe, eu vejo como
todo mundo joga para a mulher, mas ninguém ajuda, ninguém soma, ninguém faz uma outra parte, entendeu? E ela está bastante indignada com isso. Essa semana eu fiz aula de educação física com meu filho, que está estudando online. Daí, assim, de 20 alunos, 5 os pais estavam, 15 as mães que estavam fazendo. Certo. Então, você vê que realmente, apesar da igualdade, ela não existe, ela só existe no papel, na prática. São raras as exceções. É de novo aquele negócio, né? Os homens não estão tendo treinamento, vamos supor assim, tá? Para entender o que é a família, porque a minha família, mas o que é a família? A família também ele está junto no contexto da educação dos filhos, na administração da casa e etc. Né? Então, a mesma coisa é assim, porque não sei o quê, mas o homem não tem noção, às vezes, você dá, assim, veja o que está faltando e traga para completar, né, o rancho da semana, vamos supor, eles não sabem fazer. Quer dizer, isso é obrigação da mulher. Mas por que é obrigação da mulher? E, na verdade, as mulheres também são culpadas, porque nós não ensinamos nossos filhos a fazer atividades domésticas. Eu ensino os meus aqui. Mas é muito raro, sempre passa que eu digo, se você um dia estiver sozinho, por qualquer consideração da vida, você tem que ter autodeterminação, né? Então, é uma questão até de entender, não vai deixar de ser um homem, com toda a graduação que a pessoa tenha, de saber fazer agora, né, com a quarentena, tem um monte de homens cozinhando na internet, eu tenho umas amigas ensinando e fazendo os vídeos para eles aprenderem, está muito engraçado. Mas é isso aí, eles estão felizes porque aprenderam a cozinhar, quer dizer, gente, olha o século XXI que nós estamos. E uma outra coisa, foi bom falar sobre a quarentena, porque uma coisa que está acontecendo, aumentou muito o índice de violência contra a mulher e contra as crianças. Porque, ou seja pelo desemprego, seja pela convivência forçada, os homens estão extrapolando na violência, seja física ou verbal. Então, foi lançada uma campanha muito importante, está divulgando, em que a mulher, quando ela vai até a farmácia, ela faz um X vermelho na mão e ela mostra esse X. E na farmácia, a farmacêutica vai ligar para a polícia. Certo, é verdade. Então, é importante a gente estar divulgando essas campanhas, porque às vezes a pessoa fala, e cabe também aos vizinhos, que muitas vezes falam assim, não vou me intrometer, escutam os gritos, falam, não vou me intrometer. Mas não é se intrometer. Muitas vezes você está evitando uma tragédia. E você tem que tomar... Não é? Você não tem que saber também que, às vezes, você precisa se posicionar. Tem um caso também que saiu, a gente recebe muita informação aqui, não é por causa da área midiática, assim, o pessoal já concentra para passar para nós, né? E achei muito interessante o seguinte, um condomínio de classe média, por assim, tá, com uns pequenos apartamentos, e sempre se ouvia os gritos de uma mulher como que apanhando, mas não se conseguiam identificar de onde era, né? Então uma senhora pegou e escreveu assim: se você está sofrendo violência com seu marido, venha bater na minha porta, apartamento tal. Deixou lá na caixa do correio. Vê que coisa bacana, né? E isso foi comentado. Quer dizer, ela fez uma acolhida para alguém que ela nem sabia quem era, mas que... Né? Então, emociona, né? Quando eu li, eu fiquei arrepiada. Mas é verdade, sempre tem um meio de ajudar, né? Porque, às vezes, a própria mulher, ela é crítica também da outra mulher. Em vez dela acolher, ela também acaba criticando, acaba penalizando mais ainda essa outra mulher. Então, nós precisamos ser mais solidárias uma com as outras. E a verdade é que a mulher, ela compete com a mulher. Você não vê isso com os homens, mas a mulher, novamente, existem exceções, mas, na sua grande maioria, há uma competição. Então, normalmente a mulher, quando ela se embeleza, ela não se embeleza para outro homem, ela se embeleza para que outra mulher fale que ela está bonita.
Não é isso tudo, eu quero saber mais, porque eu quero provar para minha amiga que eu sou melhor que ela, profissionalmente, ou como de qualquer outra forma, né? Então, a mulher precisa parar de competir entre si e ser mais amiga, mais solidária. Eu acredito que não é só competição, é a questão até mesmo da discriminação com a outra, né? Não sei se é uma inveja também, muitas vezes, né? Que são comportamentos que revelam imaturidade emocional. Não sabem agradecer, não sabem fazer um ato solidário, digamos assim. Lamento muito, na pior das hipóteses, eu sempre digo assim, né? Não sabe o que vai dizer? Eu lamento muito, gostaria de ajudar, não sei como. Pronto, já você tem um chavão, mas se mostra humanitária nas situações que são difíceis, não é? Você pede um favor, não posso, porque o marido, não sei, então vai a desculpa para o outro lado. Se o marido chato assim, não fale para ele, faça alguma coisa, por favor. Doutora, vamos pensar um pouco. Hã? Temos a, temos a Organização Mundial da Saúde também, que a gente verificou ali, passamos para a senhora. Está muito interessante num trabalho de um professor de filosofia, né, o Pedro Menezes também, ele explicou bem os tipos de violência. Mas é interessante esse da Organização Mundial da Saúde, porque caracteriza bem mais, não é, esse tipo de violência, além né, do que os homens, marido e mulher, ou amantes, enfim, provocam. Então, a violência interpessoal, ela pode ser doméstica e comunitária. Então, você poderia explicar, por exemplo, que tipo de violência interpessoal é esta? A violência comunitária, ela se dá na comunidade, quando você tem a discriminação entre a que a mulher faz, num processo também, seja no trânsito. São violências do dia a dia. São violências que às vezes falta falar, as pessoas pensam sempre assim, violência doméstica, agressão, seja física ou moral. Mas não, xingamento, por exemplo, eu estou no trânsito e falar, tá vendo? Só podia ser uma mulher. Passou, fez uma barbaridade, só podia ser uma mulher. Então, esses tipos de violência têm que ser diminuída, tem que ser paralisada. E você só vai conseguir isso quando você muda a forma de educação dos filhos. Eu sempre falo que nós só vamos conseguir mudar a cultura atual, seja no Brasil, seja no mundo, com a educação das crianças. Quando falam, depois dessa pandemia, tudo vai melhorar. Não vai. Porque você vai mudar somente pela educação, não pelo medo. Jamais pelo medo. Então, as pessoas agora falam assim, esse vírus vai mudar toda a cultura, as mulheres vão ser tratadas de forma diferente. Nós estamos vendo justamente o contrário. As mulheres estão mais sobrecarregadas, as mulheres estão sofrendo violência, as mulheres, agora pela questão do trabalho, muitas vão ser dispensadas. Por quê? Não vai ter escola. Não vai ter escola, mas os homens não vão, as empresas não vão falar, olha, tudo bem eu vou aceitar que fique em home office. Não vão. E essa é uma outra questão. Quando você fala igualdade, você tem que ter igualdade também na empresa de condições. Equidade, né, que se diz, né? Exatamente. E na grande maioria das vezes, não existe. Inclusive, assim, naquela explicação também, cita que há o bullying de vizinhos, né? Porque pensa assim, bullying é só crianças, né? Mas tem vizinhos que não gostam da cara do outro, porque, não sei, talvez seja mais inteligente, mais capaz, enfim, né? Mais bem sucedido, alguma coisa, né? Ou é por time de futebol, sabe, sei lá por quê. A verdade é que tem uma situação ridícula, que ficam fazendo picuinha, anedotinhas, xingamentos, né? E pior é que são covardes, né? Atrás de situações assim, tentando atingir a família. Esse bullying desde vizinhos, tem o dos concorrentes, né? Que é colocado também, que o indivíduo procura, né? Trazer meios de prejuízo até mesmo, né? Para que aquele concorrente não prospere, entende? E que ninguém vai comprar lá, né? Quer dizer, e está dizendo também que tem o assédio moral, né?
que traz também o prejuízo econômico. Você falar mal do vizinho, como que nós estávamos falando ali, né? Da amiga, falar mal, inventar, fazer fofoca, é um assédio moral de alguma forma, né? E isso traz prejuízo não só de imagem, mas também econômicos, de carreira e tudo mais, não é, doutora? Pode explicar melhor? Então, essa é a questão que eu estava falando. Na verdade, olha, além de vizinho, acontece com mulheres e acontecem com homens também. Eu vejo essa questão, na verdade, não vejo como uma violência contra a mulher, porque essa questão de vizinhos também tem contra homem, muitas vezes envolve É o bullying, né, que ele fala, né? É o bullying, mas ele envolve tudo. O que eu vejo realmente, no meu ponto de vista, é que nós não temos uma igualdade ainda na empresa. Sim. Aí, você, por exemplo, fala assim, para uma mulher, eles encaram com a mulher, isso é para ambos os lados. Se a mulher falta para ficar em casa com seu filho doente, é normal. Se você falar para o homem que é para ele faltar para ficar com o filho em casa, já vão achar que ele está fazendo corpo mole. Entendeu? Então, a mulher, eu acho que, por exemplo, você tem 6 meses que é para poder ficar amamentando o seu filho em casa. Só que poucas empresas, a orientação, na verdade, é de 2 anos. Poucas empresas fornecem os meios, por exemplo, uma creche no local, para que a mulher possa exercer sua profissão com tranquilidade e também estar amamentando seu filho, saber que ele está sendo bem cuidado próximo a ela. Sim. Tem muitas empresas que fazem, mas um número muito maior não faz isso. Por isso que eu falo assim, tem muitas formas de violência, assim, na parte profissional, por mais que falem que nós temos igualdade, nós não temos, o nosso salário é menor. Nosso salário não é o mesmo salário do homem. É um salário abaixo. Também então, mais importante do que essa questão bullying entre vizinhos, eu penso que até mais no setor profissional, porque quando um chefe está na dúvida entre mandar um homem e uma mulher embora, se a mulher tiver filhos, se a mulher tiver na idade fértil, na grande maioria ele vai dispensar essa mulher. Sim. O que nós estamos, no caso assim, o que eu estou comentando é o que está dentro da reportagem da Organização Mundial da Saúde, que dividiu várias espécies de violência, incluindo esta desta forma, né? E também tem uma que eu acho que é coisa que acontece muito também, muitas pessoas não têm a vivência, é o caso da violência coletiva, né? Que são os grupos políticos, chega até organizações terroristas, milícias, né? Então, que são pessoas que não gostam daquelas, por exemplo, que estão lutando para a sociedade, direitos humanos, direitos das mulheres, né? Não, ela está lutando por direitos da mulher, então vou infernizar a vida dela para ela ver que não sei o que, entendeu? Parece Mas isso no Brasil acontece muito pouco. Esse tipo de violência no Brasil acontece, mas em menor quantidade do que acontece nos países mais atrasados, né? Esse tipo de violência contra o grupo das mulheres, nós temos um ou outro. Mas, assim, não é tão claro como essa perseguição que existe no Oriente Médio, nós tivemos aqui, muçulmana, né? Nós tivemos aqui em São Paulo uma perseguição, sim, profissional, com moças que têm associações tudo instituída, né? E elas estavam lutando pela regulamentação da profissão delas. Então tem uma briga muito grande, porque atrás disso tem multinacionais que não interessa, enfim, não é? E elas passaram, sim, a ser perseguidas por grupos, inclusive, né? Tentativa de derrubar o carro dela em barranco, coisa mais horrível, doutor. Trocaram peças dentro do carro na oficina para causar acidente. E, por fim, um dia elas estavam fazendo um evento no hotel, tudo bonitinho, com contador e advogado junto. Entraram vários homens, inclusive existe esse grupo de homens que vão amedrontar, né, aqui em São Paulo. E então foi muito grave aquilo lá. Ela perdeu a voz, ficou num estado de choque muito grande. Ela está aí na Grande São Paulo. Ela não conseguiu mais assumir as responsabilidades dela, tá? Passou a presidência para outro pessoal, em outro estado, não está acontecendo isso, mas estava aqui em São Paulo. E ela está ainda em recuperação, está numa casa bem bonitinha que a família está cuidando e tal.
mas decididamente o trauma foi grande demais, porque tinha cento e poucas mulheres num hotel, e eles foram lá e ameaçaram todas, com os homens, ó. Então, mas não pode jamais ceder a ameaça. mas infelizmente ainda tem. Né? Fazem manifestação, se juntam, enfim, cerceamento mesmo, né? E tem até alguns casos, né, que eles têm dinheiro de corrupção, né? Pagam pessoas para não deixar prosseguir, entendeu? Nós temos pesquisa também, doutora, de lojas, por exemplo, que a moça, o ponto da loja está indo super bem, tá? E estão de olho, né? Porque ponto vale dinheiro na locação, certo? Sim. E aí o que acontece? Eles começam a colocar mendigo para atrapalhar, deu um monte de coisas assim para bater dor de carteira na hora que sai a cliente, roubo relâmpago assim dentro da loja, enfim, infernizam, fecha, o que acontece? O ponto está feito. Tá? Então, isso são características de concorrência desleal e violência também. Em várias áreas, né? Em várias áreas. Acontece muito, né? O pequeno sempre sai prejudicado. Você não vê isso acontecer com o grande empresário, mas é muito comum acontecer com o pequeno empresário. Sim, né? Exatamente. Né? E temos aí também, em termos de milícia, né? Até hoje não resolveram a questão da vereadora, né? Quer dizer. Sim, a gente sabe que por trás tem coisa muito grande. Muito, né? E ela estava descobrindo algo muito grande e acabou sendo executada. Mas isso, volta a falar, foi ela, mas é por isso que eu falo, no meu ponto de ver, aqui no Brasil, nessa questão de luta, não é só com a mulher que acontece com o homem também. Sim, é a questão de você buscar a verdade. Então, quando você está lutando com algo muito poderoso, sua vida, a da sua família, acaba sendo colocada em risco. Essa é a verdade. São essas violências, né, que existem no mundo e que também já estão afetando as mulheres. É isso que a Organização Mundial da Saúde está mostrando, né? Quer dizer, eu entendo sempre, né? Sempre que as mulheres, quando as mulheres também resolveram conquistar o mundo, foram atrás dos votos, sempre que a mulher resolveu ganhar um espaço, ela sempre foi atacada, né? Que nem as líderes humanitárias que nós temos aqui, né? Irmãs que, né, freiras que estão nas lutas e aí o que acabou fazendo, enfim. Quer dizer, o que eu acho que é legal nessa lista que ela fez da Organização Mundial da Saúde é mostrar quais são essas violências, as consequências, porque até então, me parece, assim, de tudo que eu lia, eu nunca tinha encontrado uma estrutura que mostrasse que não é só com os homens que vai acontecer. Na hora que a mulher tiver numa liderança humanitária, enfim, né, um combate à corrupção, alguma coisa que, né, eles se juntam e vão tentar derrubar essa mulher, né? E é aquilo que eu falei, na verdade, os homens são mais unidos. No crime também. Acabou de falar. É o que você acabou de falar. Eles são mais unidos. As mulheres não são tão unidas. E quando uma mulher se destaca, dificilmente ela é vista com um olhar de admiração. Normalmente sempre procura, né? Exatamente, a inveja. Aqui está colocado aqui, né? Então, aí nós temos também a outra violência que eu achei interessantíssima, queria saber sua opinião assim, né? Que é o Estado como agente, né? Então, ele penaliza, às vezes, as categorias humanitárias, as sociais, as sindicais, né? Tudo que tiver em termos de coletivos. E fica aquela... Lembra aquele caso em Araraquara, em que a mulher estava na rua, foi na época da quarentena, e daí o policial foi extremamente agressivo, acabou até algemando ela. Até o AB acabou intervindo. Por quê? Porque ela é uma mulher, ela só estava lutando pelo direito dela de estar na praça. E a polícia veio com tudo e acabou levando presa. Depois ela foi solta tudo, né? Mas acabou sendo presa. Sim. Então, você vê, assim, algumas situações em que há uma falta de respeito muito grande do Estado com as mulheres. E também tem assim, né? Eu já vi casos, a mulher vai fazer o boletim de ocorrência e, além de levar cantada algumas, né? Certo? Muitas. Teve um caso recente aí que o
que o delegado botou um revólver em cima e começou a gritar, né, para ver se assustava. Ela não se assustou, ficou olhando para a cara dele, foi uma coisa bem complicada. Aí Isso um quando colega... eles não falam para voltar para casa. Fala, Sim. volta para casa, espera passar o fim de semana para ver se não melhoram as coisas. É um Aí absurdo matam no fim de isso. semana, Aqui em exatamente. São Caetano, nós temos o Plajan, que é o plantão jurídico de assistência à mulher e aos idosos. Fica na sede da delegacia, aqui na delegacia da Avenida Goiás. Então, lá, normalmente, as mulheres, quando chegam, são acolhidas por advogadas, por mulheres, e depois uma delas vai até a delegacia acompanhando Certo. para fazer o boletim de ocorrência. Eu acho que Sim, isso devia ser em todos os locais. deveria, né? É Sim, nós exatamente. temos até a delegacia especializada, né, na Uhum. mulher, mas não existe tanto assim, né? Deveria ter uma, em toda delegacia deveria ter uma pessoa, uma mulher que acolhesse, né? Porque Nossa, nós mas vamos tem entender, coisas... vamos ter maior liberdade para falar, Nós né? temos recebido muitas informações aqui gravíssimas, não é? Aí você vai fazer o quê? Ah, vou na corregedoria. Já fizemos isso algumas vezes com outras, aí não tem nada, entende? Dá uma senha e depois, quer dizer, isso aqui é uma coisa que tem que ser cuidada e eu acho que está muito importante que a Organização Mundial da Saúde está mostrando, porque isso são danos gravíssimos à vida da mulher, não é só a psique toda que vai ser envolvido, amedrontamento nela, vai faltar tudo na vida dela a partir dali, porque cria uma instabilidade emocional, né? Eu tenho um outro caso muito grave que aconteceu agora na quarentena com uma colega advogada. Ela tem um filho pequeno, de 2 anos. E estão tentando fazer audiência virtual também para não atrasar muitos processos. Certo. Na área civil não, mas na área criminal eles estão tentando. E ela tinha sido nomeada para um processo, só que ela não quis fazer essa audiência virtual, não foi só por causa do filho pequeno que ela tem, que ela falou que não iria conseguir fazer uma audiência sozinha com o filho dentro do apartamento, mas também porque ela queria saber como que ela ia fazer para conversar com a vítima, falar com as testemunhas, não estava tendo nada Não tem disso, orientação. estava tendo cerceamento. Ela peticionou, informando que não gostaria de fazer, por conta de ter filho pequeno e por conta de não ter acesso à vítima e os advogados e as testemunhas. O juiz constou em despacho, falando que tudo bem, ele ia redesignar a audiência, mas que ele ia avisar ao assistido que a audiência não se deu por culpa da patrona. Aí ela acionou a OAB e a OAB está fazendo o desagravo. Então, o desgaste, precisa ver o despacho, é algo assim, que você coloca assim, você fica querendo fazer porque você é mulher. Não é assim, é um desprezo total, como se tem alguém que é rei, aí, não é, e aí está acima de tudo e de todos, uns deuses, não é, que eu acho que é uma coisa mais absurda que tem, e tem que se, no meu modo de entender, já que a OAB tem aí, digamos assim, a chave que está lá na Constituição, que o advogado é a porta da justiça, né? Um caso como esse tem que tirar esse juiz de cena, né? Eu acho que tem que ter uma representação, mas não aposentar. Não Mas é se aposentar ela, é dar prêmio para o cara, né? Tem que ter a punição como qualquer cidadão tem, né? Eu mas acho que ele tá... falta esses, coragem para as pessoas. Que nem esse caso, ela teve coragem de seguir em frente. Sim. Porque você, olha só, você passa a se expor, você que vai comprar. Outros casos seus vão cair com o juiz, você já sabe que você vai ter uma briga boa com esse juiz, você vai ter que se defender. Então, você compra uma briga por conta de uma causa. Mas não são todos que compram uma briga por causa de uma causa. Certo. São poucos, é isso que eu acho, que até nas escolas nós devemos trabalhar melhor isso. Volto a falar, eu sempre digo, educação, nós só vamos ter uma mudança com a educação, porque nós temos que ensinar as meninas a lutarem pelos seus direitos, para elas saberem que elas são inteligentes, para levantarmos a autoestima delas, para que os meninos respeitem as meninas, para que acabe esse negócio de
falta de respeito moral, sabe aquela coisa assim de o menino pode beijar tantas, a menina não pode. Então você não fica bravo com isso. E isso você só acaba com a educação, porque daí você vai formar um adulto, seja o homem ou a mulher, que vai lutar realmente por essa igualdade. Buscar os próprios direitos não é uma vergonha, é uma obrigação da gente, entendeu? Eu acho que aí é que está, quer dizer, agora, o problema maior é o que a gente vai discutir agora há pouquinho mais, que está colocado também nessa matéria da Organização Mundial da Saúde, né? É que temos as violências, ainda que vai estar dentro do campo do Estado, né? Que é a violência simbólica, né? Além dos atos omissivos, os atos comissivos, né? Então, é muito interessante se a senhora pudesse explicar numa linguagem popular para as pessoas entenderem o que quer dizer isso, não é? Porque daí ela vai dizer assim, puxa, mas isso aqui era uma coisa que aconteceu comigo, eu podia ter feito e não sabia, né? Então, por exemplo, assim, né? O que é a violência? Oi? Perdão. O que é a violência simbólica, né? Para a pessoa entender assim o que é essa violência simbólica. Então, mas a parte de omissão, né? Você estava falando do ato omissivo. Ela tem a omissiva e o ato comissivo. Então vamos lá. O omissivo é quando você deixa de fazer algo. Então você deixa de praticar uma situação. Você está se omitindo numa situação que você está tendo uma violência. Era para fazer o boletim de ocorrência e não fez, por exemplo, mandou ela para casa, no fim acontece uma tragédia, é isso? Exatamente. Foi um ato omissivo, porque é aquilo que eu falei, por exemplo, quando você chega no Plajano, você é acolhido pelas mulheres, certo. E você vai já amparada por essas profissionais, por essas advogadas, para a delegacia para fazer o BO. Então, muitas vezes você não faz o BO e acaba o boletim de ocorrência e acaba que a pessoa sai muito mais prejudicada, sai uma violência maior do que foi um tapa. Quando ela volta, não é mais um tapa. É o que eu sempre falo, a violência, ela não começa da noite para o dia, Beth. Quando é o caso, meu marido não vai começar daqui 10 anos me bater. E isso que é importante a mulher perceber. Certo. Agora, ela começa com pequenas atitudes. Primeiro, com uma falta de respeito que você deixa para lá. E que alguém viu. Muitas vezes alguém da família viu. E não trouxe essa pessoa, não alertou essa pessoa. Às vezes uma amiga percebeu. E não alertou, porque falou, não vou me meter. Eu não vou me intrometer, não vou tomar nenhuma atitude. Só que, com essas reiteradas condutas, você chega numa violência que, às vezes, nem o homem gostaria de chegar a essa violência, se tivesse parado lá no início. Agora, por exemplo, no coletivo, né, que eles estão explicando ali, os atos omissivos do Estado, por exemplo, seria contra aquelas pessoas que são defensoras dos direitos humanos, né, defensores sindicalistas ou classistas, enfim, não é? E então, o que acontece? Eles não fazem investigação, às vezes dá até da morte, né, chega até a esse absurdo, né? E também, no caso, eles não implementam nenhum marco legal, que seria o comissivo, né? Viu que o caso da moça lá aconteceu. Cadê o marco legal agora, né? Que daqui para frente tem a política pública em casos semelhantes, né? Que uma vereadora está fazendo uma denúncia que defende a sociedade, a comunidade, e qual é daqui para frente a garantia para as outras, né? Que vai ter essa proteção de direitos humanos para elas. Quais são? Então está tendo um ato de ato comissivo do Estado, o omissivo e o comissivo, para as pessoas entenderem. Vamos ver agora. O que eu penso é assim, no caso da Mirella, não pode cair no esquecimento. Sim. Se não cair no esquecimento, vai ter esse marco, como houve com a da Maria da Penha. Sim. Então, aquilo que eu te falei, a pessoa, às vezes, ela tem que ser corajosa e ir em luta daquilo que ela acredita. E ter um grupo que dê sustentação a ela para isso. Sim. Então, o que não pode acontecer com o caso da Mirella é isso.
Então, as pessoas têm que continuar tentando saber o que aconteceu, para que, a partir disso, seja uma realmente legal, para que não aconteça mais. Então, eu falo que a diferença realmente é você estar sempre gritando, não deixando o caso cair no esquecimento. Volto a falar, o caso da Maria da Penha, quantos anos demorou para que ela fosse aprovada? Todo mundo era contra. No fim, foi aprovado por 100 votos contra 1. O caso da Maria da Penha. Então, o que não se pode é deixar cair no esquecimento esse caso da Mirella. Temos que continuar lutando. Ela tem, na verdade, as pessoas têm que ir em busca, não podem se desanimar na busca da verdade do que aconteceu, para que a partir daí ache uma proteção, para que todo mundo, isso é geral, né? Se você parar para pensar, se fosse um vereador, também teria acontecido. Mas tem que, sim, é o que está falando aqui, dos direitos humanos, defensores e defensoras dos direitos humanos, quer dizer, tem homens também que estão na mesma situação, não é? Eu acredito que aqui, conversando há pouco, que a senhora falou da questão da OAB, talvez tivesse que ter uma comissão específica também para verificar quando está tendo ato omissivo ou comissivo do Estado em relação a essas pessoas defensoras, né? Mas tem. Tem aí... O problema é que as pessoas não vão junto da OAB, não procuram, entendeu? É isso que eu te falei. É outra grande dificuldade que eu vejo. Eu faço parte da comissão do idoso, eu faço parte da comissão da assistência social, de ética. O que eu vejo é assim, a pessoa deixa para lá porque ela está tão cansada de tudo. Então, muitas vezes as pessoas deixam para lá, falam, não vai dar em nada, mas não é verdade, é uma luta dura, é uma luta que vai te tirar noites de sono, que pode colocar em risco sua família e seus amigos, mas que você não pode desistir se você quer ter alguma mudança no mundo. A mudança, as pessoas pensam que ela é rápida, ela não é rápida. A mudança, nós estamos trabalhando por uma mudança para a próxima geração. E, na verdade, também, se parar para pensarmos, a nossa, por exemplo, nossa democracia é muito nova, é muito recente. Quando você fala de corrupção, a nossa corrupção ela é muito antiga, ela é endêmica. Ela começa em casa, quando você faz chantagem para o seu filho para ele comer. Quando você chega para o seu filho e fala, come, que eu faço isso para você, ali nossa, que horror. Mas é verdade. Tem quem faça. Eu nunca fiz isso, graças a Deus. Mas existem gente que faz. Existe gente que muito. Pode ver como que tem de pai e mãe que dá um celular para o filho ficar quieto para ele poder sair. Para ele ficar quieto. Está errado isso. Então, não é? Então, as pessoas, daí é muito fácil. Eu não vejo muita mudança a curto prazo, não. Nesse aspecto, eu sou meio pessimista. Porque a mudança, meu ver, ela vai ser demorada. Nós vamos ver essa mudança na próxima geração somente. Agora, eu não acredito que nem entrou políticos falando, vamos acabar com a corrupção. A corrupção não acaba da noite para o dia. Como não vai acabar a desigualdade entre homens e mulheres da noite para o dia? Agora, esses atos comissivos do Estado, né, lá na Organização Mundial da Saúde, explica que normalmente o poder público fica criminalizando, deslegitimando a atuação dessas pessoas que são as defensoras, né? Porque aquilo lá é aquilo lá, aquilo lá é. Agora, a senhora me surpreendeu que eu não sabia que a OAB tem essa comissão para verificar isso aí. Mas aí, nesse caso, quando vê que tem um caso... Por exemplo, agora, quando teve essas manifestações em São Paulo, a OAB tem uma comissão de direitos humanos em que estava de prontidão para defender as pessoas. Sim, mas no caso... ela vai gratuitamente. Isso. Ela sendo acionada, ela vai até a delegacia gratuitamente. E no caso, por exemplo, que a pessoa está tendo uma perseguição, vamos dizer assim, qual que é o comportamento dela? Nós estamos quase encerrando, mas seria interessante saber, não é? Porque é a mesma coisa, vai fazer o quê? Perseguida, procura a OAB. Normalmente, eu falo para toda subseção tem as comissões. Eu sempre falo que deveria procurar a OAB em São Paulo, a capital mesmo, porque lá nós temos um número maior de comissões. Faz um relato
que algum integrante da comissão vai sim dar encaminhamento ao caso. Tá, e vamos supor, ele vai movimentar a polícia. Bom, mas e aí? É o Estado a polícia. Vai fazer alguma coisa? Não, né? Se está aqui comentando que tem... Se você não estiver sozinho, se você tiver provas de que você está lutando por algo legítimo, que você está sendo cerceado na sua liberdade de expressão, vai intervir até contra o Estado, sim. Então, é um dado bastante importante que a senhora traz, né? É demorado, não é rápido. Não é rápido. Volto a te falar, por exemplo, o caso dessa advogada. Ela tem um encaminhamento, vai ter um desagravo, o juiz vai ter que se... Mas não é uma coisa que vai ser agora o mês que vem. Demora 1 ano, no mínimo, para isso acontecer. Essa que é tragédia, né? Essa que é tragédia. É porque deveria se setorizassem. Doutora, será que se setorizassem as coisas assim, não seria mais esse prédio vai só tratar isso, esse não sei o que daí, eu acho que está precisando de um choque de organização, né? Sem dúvida. Esse choque de organização, porque não interessa a política. Pois é. Então aí o Estado novamente omissivo e comissivo, prejudicando as pessoas. Aí cabe às pessoas se unirem e lutarem contra isso. Sim. Veja nos Estados Unidos. Não era o momento adequado para se fazer isso numa pandemia, né? Certo. Mas foi algo ilegal, houve um movimento e todos foram mesmo, né? Muito incrível. Foi para o mundo inteiro, não foi só lá. Acabou tendo manifestações no mundo inteiro. Nós estamos no século XXI, pensar que ainda... que é isso. Pessoas que estão muito retrógradas têm que ser retiradas de circulação. Com certeza. O problema é que as retrógradas são maiores do que as que lutam pela liberdade de expressão e pela igualdade. É verdade. Mas elas vão primeiro, pode ter certeza também. Minha querida, vamos pensar assim, o que a senhora tem para dizer para finalizarmos, por exemplo, a senhora faz palestras, a senhora tem alguns livros, faz cursos online, o que a senhora pode contar um pouco aí para continuar se comunicando com as pessoas? Quem quiser conversar comigo, eu tenho uma página na internet, MCCV Legal. Também tenho no Facebook, também é MCCV Legal. E tenho no Instagram também. E artigos, eu costumo escrever artigos nos jornais e eu acabo disponibilizando nessas páginas também os artigos. Foi um prazer, Beth, estar aqui com vocês. Peço desculpa pela minha voz. Imagina, só foi uma heroína. Mas adorei estar participando com vocês. É uma causa que eu acredito demais. Peço, assim, para que as mulheres sejam mais unidas, vendam qualquer tipo de violência moral, psicológica, econômica. Não pensem só na violência física. Sejam solidárias, defendam as mulheres. Juntas, unidas, nós podemos muito mais, nós podemos tudo. Verdade. Então, e a senhora faz palestras também, no caso, assim, como que ficaria? Palestras também. Ali no seu... Em associações, seja associações comerciais, também para empresas também ministro palestras, sim. E nessa lista de contatos que a senhora passou, estão esses dados aí também? Estão citados alguns livros onde localizar isso? Sim. Tá, ok, maravilha. Livro não tenho ainda. Não tem, né? Tá elaborando. Está elaborando. Assim que estiver pronto, então, eu vou divulgar com você. Que bom. Mas, por favor, coloque todos esses contatos digitais aí, que é importante, né? Eu estou muito gratificada, muito alegre, muito feliz. Ainda hoje eu estava perguntando para ele se sabia como que você estava, porque a gente está tudo, né? É uma turminha legal, né? A gente está realmente se apoiando umas às outras e é maravilhoso. Eu estimo as suas melhores. Pois não? Nós temos feito até palestras virtuais também. Ontem eu fiz uma live sobre condomínio em pandemia, recentemente. Então, nós não podemos ficar parados, nós temos que estar trazendo a notícia para todos. Quando chega notícias de lives aqui, a gente está passando, né? Porque nós temos aí mais de 100 mulheres são multiplicadoras, né? Tem homens também, eles adoram, né? Tem que ver a quantidade de homens agora já bem engajados, por causa do espaço homem, né?
é uma coisa muito legal. Os homens estão engajando também, sabe? Então, a gente precisa ter esse dinamismo social, né? Que eu digo para eles, vocês têm que engajar, se as coisas ruins estão ruins e estão vencendo, é porque nós que estamos querendo as coisas boas não estamos indo para frente para promover isso, né? Exatamente, né? Com certeza. Tá. Ted, foi um prazer realmente Muito estar com grata. vocês. Até tirei uma foto aqui agora, que depois vou divulgar nas redes sociais também. Tá. Muito obrigada, viu? Muito feliz por estimar suas melhoras, tá? Gente querida, assim eu acredito que vocês viram todo o esforço dela, não é? Aí, mas veio aqui trazer a mensagem, debater aqui com a gente, trazer as informações. É muito importante que vocês acompanhem aí também nos endereços digitais que ela passou, que a doutora Maria Cristina tem muito a ensinar para todas nós. Muito obrigada. Gente querida, um grande beijo, até a próxima edição. Vamos lá, ajudando umas às outras e divulgando, tá? A TV Jornal da Mulher Brasileira agradece também a todas vocês. Um beijo, tchau.